Pesquisa mostrando a liderança do Guilherme Boulos em São Paulo causou um rebuliço imenso em Brasília. O bastidor tá pegando fogo, porque agora saiu também a rejeição do Bolsonaro, do Tarcísio e do Lula. Um cenário ótimo para o Lula e devastador para o Bolsonaro. Porque agora o Centrão vê que o Bolsonaro não existe e o cenário de São Paulo pode se replicar em outras capitais. Então o que começa a acontecer? Um racha dentro do PL, porque eles querem descartar o Bolsonaro, mas tem gente que quer manter o Bolsonaro, tem gente que quer apoiar o Lula. O apoio ao Lula fica muito mais importante e essencial para o Centrão, aumentando a base, facilitando assim a aprovação de projetos que tendem a aumentar mais o capital político do Lula. É péssimo para o Bolsonaro, mas coloque nos comentários. O Boulos tem chances reais de ser prefeito de São Paulo? Essas pesquisas mostram a deterioração do capital político do Bolsonaro? Elas ajudam o Lula? Se você concorda comigo que o Bolsonaro está praticamente liquidado, deixe o seu like e se inscreva no canal. Essa situação do PL, ela é simplesmente assim, devastadora, tudo que está acontecendo até o momento. Porque o Valdemar Costa Neto, ele aposta que o Bolsonaro vai manter o capital político dele para 2024. Vocês sabem que o PL tem uma pretensão imensa de fazer 1.500 prefeituras, quintuplicando a quantidade de prefeituras que eles têm agora. O que seria uma jogada essencial para 2026. Quando o PL planeja, pretende aumentar a base de parlamentares de 99 para 120. Só que dentro do PL tem gente muito mais cética, que fala assim, cara, é uma barca furada do Bolsonaro. Vamos pegar esse dinheiro todo que estamos gastando com advogado, propaganda, com Michele, e vamos investir na gente, que é mais negócio. Tanto que o Marco Feliciano falou o seguinte, olha, num grupo, nós precisamos definir. Nós vamos ser oposição ou nós vamos ser situação? Esse chove não molha não dá certo. O PL já estava em alerta porque pesquisas contratadas pelo Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo do MDB, que é apoiado pelo PL no ano que vem, mostravam que o apoio do Bolsonaro tirava votos. E agora nós começamos a ter o respaldo do Datafolha. Porque o Datafolha mostrou que o Boulos está liderando. Boulos lidera com 32%. O Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, tem 24%. A Tabata Amaral tem 11% e o Kim Kataguiri tem 8%. Ou seja, sinal amarelo para o Ricardo Nunes. O Valdemar Costa Neto fala publicamente que o Bolsonaro vai escolher o vice do Nunes, mas nos bastidores ele está aconselhando o Ricardo Nunes a escolher um vice mais de centro-direita, como a Marta Suplicy, escondendo o Bolsonaro. Só que, pera lá, se o Ricardo Nunes for esconder o Bolsonaro, o que os outros prefeitos vão fazer? Vão esconder? Vão mostrar? Bolsonaro é interessante como cabo eleitoral? Fica essa dúvida. E aí, o Datafolha mostrou uma nova pesquisa, mostrando rejeições. Isso é devastador. Devastador para o Bolsonaro, para o PL, para o bolsonarismo como um todo. Porque o candidato apoiado do Bolsonaro é rejeitado por 68% da população. O candidato que o Bolsonaro aponta o dedo e mostra que ele é o apadrinhado dele, não tem voto de 68% da população. 68% declarou que não vota em jeito nenhum no candidato apoiado por Bolsonaro. 46% da população não vota em jeito nenhum no candidato apoiado pelo Tarcísio de Freitas. Porque há um aumento na rejeição do Tarcísio de Freitas depois que ele começou a adotar pautas mais bolsonaristas, como o caso da polícia militar no Guarujá, que nós vimos que foi uma barbárie aquilo, e também a negativa de ter os materiais do MEC. Toda essa polêmica com a educação é algo caro para os bolsonaristas, porque o bolsonarismo detesta a educação. Só que nós vimos os materiais com erros crassos, ridículos, como Dom Pedro fez Leal, praia em São Paulo, uma coisa assim surreal. E o Lula, o candidato apoiado pelo Lula, tem uma rejeição de 37%. 37% da população não votaria de jeito nenhum no candidato apoiado pelo Lula. Uma rejeição menor do que a do Bolsonaro e menor do que a do Tarcísio. Isso, pessoal, movimenta o bastidor de uma forma imensa. Pelo seguinte, faltam 14 meses, mais ou menos, para a eleição municipal. Só que as alianças têm que começar a ser construídas agora. Não dá para em abril finalizar isso, não. Os bastidores já estão se movimentando. Os parlamentares, eles olham para o que está acontecendo em São Paulo, olham para a indefinição do Bolsonaro, se vai estar preso ou se não vai, e falam o seguinte, eu tenho que me movimentar. Se o Bolsonaro está completamente destruído, não vai ser um bom cabo eleitoral, eu só posso me recorrer ao Lula. Eu preciso buscar abrigo no governo federal para conseguir as emendas para mandar para minha cidade. Então, há uma propensão de parlamentares do Centrão irem para o governo federal. Porque não dá para eles serem oposição junto com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não existe. E isso aumenta
ou tende a aumentar a base de apoio do Lula no Congresso, facilitando assim as aprovações de projetos caros para o Lula, como por exemplo a tributação de super ricos e a progressividade tributária. Ah, mas e o caso do Juscelino? O caso do Juscelino, ele tem mais impactos para o Centrão do que para o Lula. Porque a cobertura não vai ser tão intensa e há uma distinção, pelo menos na minha opinião, um amadurecimento político a respeito do que é o Centrão e o que é o governo. Fora que esse caso gera uma indefinição que faz com que o Lula tenha a possibilidade de retardar a reforma ministerial. Porque o Lula está planejando em fazer todas as trocas de uma vez, trocar o Ministério da Comunicação e os outros ministérios que o Centrão, como PP e Republicanos, querem pleitear. Para evitar desgaste. Então isso daria mais tempo para o Lula fazer a reforma ministerial. Eu só vou fazer depois que o imbróglio do Juscelino terminar. Então o Lula tem mais tempo para negociar. Só que o Centrão fica mais inquieto. Pelo seguinte, nós precisamos dos ministérios para mandar para as nossas bases as verbas. Ah, mas o Centrão não pode rejeitar as pautas do Lula, as votações? Pode, mas não muito. Porque não existe Bolsonaro. A única chance é o governo federal prosperar. Se o Centrão boicotar o Lula, vai recorrer ao Bolsonaro? Não vai, então tem que endossar o governo Lula. Por isso que eles vão fazer ali um doção imenso, mas no final eles vão ter que abraçar o Lula, causando impacto para 2024. Porque se as ações do Lula começarem a ser aprovadas, o capital político do Lula tende a aumentar. A rejeição dele está baixa. Existe a perspectiva que a aprovação do Lula aumente nos próximos trimestres por conta da redução da inflação, perspectiva de crescimento do PIB, maior poder de consumo. Então o Lula fica ainda muito mais interessante e necessário para ser apoiado, se tornando assim um cabo eleitoral mais importante e essencial para 2024. Não há outra saída, porque o caminho alternativo que seria o Bolsonaro não existe. Ah, nós vamos fazer oposição a Lula a Bolsonaro, igual o Kim Kataguiri? O Kim Kataguiri é mais rejeitado do que todos os candidatos em São Paulo. Porque ele não é nem Bolsonaro, nem Lula, ele não tem papel, ele não tem posição ali. Nem não adianta. Então, olha, temos que ir para o Lula. E o Lula, ele sabe jogar. Porque o cara sabe jogar. O Ricardo Noblat, do Metrópolis, disse que o Centrão tá desesperado. Porque o Lula entendeu o jogo do Arthur Lira. Eu libero as emendas e vocês votam. Beleza. Só que eu vou liberar quando eu quiser. Cara, eu tô viajando. Não dá pra liberar agora. Eu vou fazer a cirurgia do quadril porque eu tô com muita dor. Deus sabe a dor que eu tô sentindo, como o Lula falou. Então não dá pra liberar agora. Nós vamos liberar aos poucos. Ah, vai aumentar a liberação de verba. Vai aumentar. O Lula fez isso. Olha a jogada. Vai aumentar a liberação de verba. Beleza. Mas eu vou liberar no meu ritmo. Ah, vocês não querem? O apoio tem que vir de mim. Porque Bolsonaro não existe. As pesquisas estão mostrando isso. Olha o que aconteceu com o Nunes. Olha o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, que é o reduto eleitoral do Bolsonaro, meu candidato. Olha o que está acontecendo aqui, olha o Nordeste. O Nordeste, vocês vão querer apoiar o Bolsonaro? Não vai, não dá, não adianta. Então o Lula bota o Centrão de joelhos à sua frente. As pesquisas de São Paulo deixam um clima de barata voando dentro do PL e também dentro do Centrão. O Bolsonaro, ele se transformou em uma figura extremamente tóxica, que favorece muito a situação do Lula nos bastidores e também dos apadrinhados do Lula. Quem em sã consciência vai querer ficar contra o Lula nesse momento? Ninguém.